Fala, amigos velozes, tudo bem com vocês? O nome do Grande Prêmio da Turquia de 2020 é Lewis Hamilton. Não tem como ser diferente. O piloto, já multicampeão, já recordista de vitórias na categoria, já recordista de pole positions, e que chegou aí na manhã de domingo do Grande Prêmio Turco, ali meio que quase como um azarão para a corrida, depois de uma classificação muito doida por causa da chuva, muito complicada para os carros da Mercedes. Hamilton largava na sexta posição, mas mesmo assim a gente sabia que já era uma posição que favorecia muito na contagem dos pontos ali do Mundial de Pilotos, que o piloto inglês conseguisse alcançar o 7º Campeonato Mundial na pista de Istambul. Mas para a corrida, para o Grande Prêmio, não era ali talvez a grande aposta, pelo menos da maioria dos fãs da velocidade. Tínhamos Lance Stroll, da Racing Point, fazendo a pole position, Max Verstappen, fulo da vida por ter perdido a posição de honra no grid de largada, com a faca nos dentes para vencer a corrida. E o que aconteceu ao final de contas? Ao final de todas as voltas, a gente viu mais uma vez a Mercedes preta número 44 de Lewis Hamilton cruzar a linha de chegada na primeira colocação. E numa corrida que não foi nada muito tranquila em relação à classificação de sábado, não. Uma pista molhada, escorregadia, muitas rodadas, toques, muita gente perdendo o controle ali, inclusive o próprio Verstappen, Valtteri Bottas, que até a transmissão da Globo fez a piada, né, rodando 3 vezes já podia pedir música no Fantástico. Enfim, uma corrida que não foi fácil para ninguém na pista e que Hamilton mais uma vez provou ali toda a sua, mais do que o seu talento, toda a sua capacidade como piloto, como atleta, como um dos maiores automobilistas da história de todos os tempos, de todas as categorias. Não estou nem me restringindo aqui à Fórmula 1. Claro que a corrida teria pontos interessantes a serem lembrados. Eu gostaria muito de dar destaque para a segunda posição de Sérgio Pérez, que participou desse final de semana muito bom da Racing Point, marcando o terceiro melhor tempo no sábado para o grid de largada, mas que começou a corrida ali sob a sombra de Stroll, pelo menos ali no primeiro terço da corrida, quando Stroll ainda liderava o Grande Prêmio, estava ali nas primeiras posições, até depois que perdeu a liderança, mas que Pérez depois pilotou melhor. Enfim, uma combinação de fatores que fez com que o mexicano chegasse à segunda posição. E eu particularmente, não vou mentir, eu estava torcendo ali que pudesse, quem sabe, acontecer alguma coisa, não de grave, claro, mas alguma coisa que permitisse que Pérez chegasse à liderança e a vencer a corrida, porque seria a primeira vitória latino-americana desde o Grande Prêmio da Itália de 2009, com a vitória de Rubens Barrichello, que foi também a última vitória brasileira na Fórmula 1. Eu sei que o povo brasileiro em geral não se vê muito como latino-americano, mas na verdade somos latino-americanos e uma vitória mexicana aí acabaria com esse ato, não claro de vitória brasileira, mas pelo menos com esse ato de triunfos de pilotos latino-americanos e um jejum já de muitas e muitas décadas do México, que depois de Pedro Rodríguez não teve mais um piloto vitorioso na Fórmula 1, isso lá no finalzinho dos anos 60, começozinho dos anos 70, um dos famosos Hermanos Rodríguez, que batizam o autódromo principal do México, onde acontece o Grande Prêmio do México de Fórmula 1, que não tem 2020, mas está lá estava previsto no calendário antes da pandemia para 2020. Mas o nome mesmo, o nome da corrida é Hamilton. E aí chega aquela pergunta para a gente, que é a seguinte: Lewis Hamilton é o maior piloto da história da Fórmula 1? Bom, pergunta difícil, mais do que difícil, acho até que é uma pergunta impossível. E por quê? Eu vou tentar dividir a resposta a essa pergunta em 2 dimensões para deixar mais claro o meu raciocínio. A primeira dimensão é a dimensão numérica, quantitativa, né? Eu vou aqui chamar, brincando, a dimensão engenheira da resposta, já que os engenheiros se atêm aos dados, aos números que controlam
né, que balizam a sua atuação profissional. Então, nessa dimensão numérica, engenheira da resposta àquela pergunta, Hamilton, sim, é o maior de todos os tempos, rivalizando com Michael Schumacher, que ainda tem aí o bônus de ter ainda o mesmo número de títulos que Hamilton. A gente não pode prever o futuro, então não há aqui uma garantia, uma certeza de que Hamilton será o campeão do ano que vem, ou que vai conquistar mais um título. Então Michael Schumacher ainda é um nome que pode rivalizar com Hamilton nos números de títulos. Agora, nos números de vitórias, de pole positions, enfim, em todas as outras numerações que vêm a reboque dessa carreira espetacular do piloto inglês, é claro que ele é o maior de todos os tempos na Fórmula 1, nessa dimensão indiscutivelmente, tendo ainda um páreo com Michael Schumacher devido, sobretudo, a esse empate no número de títulos. Ponto. Agora vamos para outra dimensão, que eu vou chamar de uma dimensão mais relativa, no sentido de que essa resposta relativa à pergunta impossível é uma dimensão que não descarta os números, mas ela lê os números dentro do momento histórico, do momento esportivo, do momento da Fórmula 1 especificamente, em que aqueles números foram alcançados. Então, é claro, os 5 títulos de Juan Manuel Fangio na década de 50, eles são um feito assombroso. Assombroso por quê? Era uma época em que o automobilismo era quase que fatal, a fatalidade era algo quase que corriqueiro no automobilismo, não só na Fórmula 1, também na Fórmula 1. Juan Manuel Fangio, um piloto que vem da América do Sul, do extremo sul da América do Sul, da Argentina, e que chega a um campeonato que é eminentemente europeu, como a Fórmula 1 até hoje na sua essência, mas nos anos 50 mais ainda no seu início, e consegue ali vencer Farina, Ascari, Moss, uma série de outros pilotos ali que eram grandes nomes da época. Então os 5 feitos de Fangio, quando lidos à luz dos anos 50, que havia menos grandes prêmios, havia menos corridas, havia menos pontuações, enfim, são feitos assombrosos. Então assim, eu entendo quem considera Fangio o maior piloto de todos os tempos. Tá? Vamos aqui passar para outro. Ayrton Senna, que foi mitificado com a morte em Imola em 1994. Não é o piloto com os maiores números da geração dele. Alain Prost o supera. Só que Senna era tão rápido, Senna era tão veloz, Senna era tão espetacular e vitorioso, que eu creio, e aqui eu estou abstraindo o fato de ser brasileiro, até porque eu não sou fã número 1 do Senna, o piloto brasileiro na história que eu mais admiro até hoje é o Emerson Fittipaldi, mas enfim, eu considero legítimo quem acha o Senna o maior piloto de todos os tempos, não acho que isso seja absurdo não. E Michael Schumacher eu não vou nem falar muito porque aí, às portas aí da geração atual, chegou até a correr junto com o Lewis Hamilton, embora ambos em momentos diferentes da carreira. Schumacher, pelos números, pela hegemonia, pelo talento mesmo, pela capacidade, continua sendo, mesmo hoje, literalmente hoje, continua sendo um cara que é possível dizer que é o maior de todos os tempos. Então, assim, não tem como dar uma resposta concreta, pétrea, definitiva. Não há. Não há ainda um Pelé para a Fórmula 1. No futebol, é meio absurdo dizer que Pelé não é o maior de todos os tempos. Mas na Fórmula 1 nem tanto, por uma série de fatores que não vou destrinchar aqui. Agora, se no futuro próximo Hamilton continuar a carreira e continuar... eu não vejo impossível que ele seja, de maneira hegemônica, considerado o melhor da Fórmula 1. Mas por enquanto eu fico nessa dimensão numérica, engenheira, quantitativa, ele é o maior sim, ainda rivalizando em parte com Schumacher, e na dimensão relativa, aí existem outros pilotos maiores, possíveis pilotos, maiores pilotos da história da Fórmula 1. Se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, então eu peço que você deixe o like, compartilhe com outras pessoas que você conhece que gostam de Fórmula 1, assim como eu e você. E o mais importante, não deixe de se inscrever no canal. Semana que vem estamos de volta, toda segunda-feira com Fórmula Veloz.
Um grande abraço, até a próxima!